nesse momento as informações a respeito do conflito no Oriente Médio. Eu achei por bem entrar nesse horário, porque muita gente tem mandado mensagens, muita gente quer atualizações a respeito desse cenário que parece a cada momento mais grave. Então, neste momento que nós temos de informação relevante, o Ministério da Defesa de Israel dizendo que autorizou seus soldados, suas forças, à utilização de força total, inclusive levantando todos os tipos de restrição. Quero dizer que todos os tipos de restrição, efetivamente, que foram levantados, significam, eventualmente, para o que podemos entender, vamos dizer assim, uma maior capacidade de emprego da força por parte dos soldados, por parte da Força Aérea, por parte da Marinha de Guerra, por parte da própria infantaria. Então, nesse momento, Israel autoriza seus soldados a utilizarem força total e diz que, como o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já disse em ocasiões anteriores, que derrotará seus inimigos e que a derrota de seus inimigos custará uma remodelação do contexto do Oriente Médio nas próximas décadas. Enquanto isso, nós temos também a informação que os Estados Unidos efetivamente acabaram deslocando um porta-aviões para a região próxima ao litoral de Gaza, e principalmente em função do acirramento da possibilidade do ingresso de grupos ligados ao Irã e do Hezbollah no conflito. Então, o porta-aviões Gerald Ford já está no Mediterrâneo próximo de Gaza, acompanhado por outras embarcações, e os Estados Unidos estariam considerando o envio de uma segunda frota, um segundo porta-aviões para mais perto aí da região do litoral. No domingo, os Estados Unidos tinham anunciado o envio do porta-aviões Ford e dos navios que o apoiam, e agora os Estados Unidos está considerando o envio de mais um porta-aviões e também de caças na região do Mediterrâneo Oriental. Então, o próprio Austin reforçou que os Estados Unidos estarão atentos e fornecerão tudo o que for necessário a Israel como forma de assistência de segurança, que, segundo ele, já começou no próprio domingo, tá? Segundo as informações do Austin, já no próprio domingo foram iniciadas estas situações aí no que tange ao suprimento necessário de equipamentos e munições para Israel. Paralelamente, nós estamos assistindo um acirramento na questão da fronteira norte. O Hezbollah e Israel, muita gente tem perguntado, muita gente mandando mensagem, o Hezbollah e Israel já estão, de certa forma, em confronto na região norte. Só que esse confronto, naturalmente, ele pode subir em relação à escala de maneira absolutamente exponencial. Israel acumula tanques, acumula infantaria, acumula forças especiais, serviço de inteligência, fecha o comércio na região norte, também fecha as escolas. Nessa manhã de terça-feira, horário de Brasília, autorizaram que certas aldeias, certas vilas ali contíguas à fronteira fossem evacuadas. Então, naturalmente, você já tem vítimas, tanto do lado do Hezbollah como do lado do exército israelense, inclusive oficiais importantes do exército israelense que já foram atingidos nesse momento. Já há um confronto no norte. A grande notícia desta tarde é que os Estados Unidos se dispõem, e o Biden deve falar daqui a pouquinho a respeito dessa situação, a enviar mais apoio, a enviar um novo porta-aviões com a frota que o acompanha e também aviões de guerra, munições, enquanto o Ministério da Defesa de Israel diz que autoriza e levanta todas as restrições para a utilização de força total contra seus inimigos. Grandes manifestações populares na Jordânia em apoio aos palestinos e em apoio ao grupo Hamas. Grandes manifestações populares no Iraque, aonde, segundo informações também ainda iniciais, há o relato de que certos grupos ligados ao Irã e que atuam no Iraque estariam se deslocando em direção ao território libanês para prestar assistência ao Hezbollah no caso de um escalar de conflito. Na fronteira norte, já existem conflitos entre o Israel e o Hezbollah. Porém, repito, esses conflitos eles são ainda limitados no que diz respeito à sua intensidade. Eles são conflitos muito pontuais. Ambas as partes parecem bastante preocupadas em relação ao escalar que possam gerar ataques maiores. Então, é uma coisa pontual, no sentido de que quando há um ataque contra um tanque israelense, Israel
promove um contra-ataque ou uma retaliação buscando um objetivo, um posto de comando ou um posto de controle do Hezbollah, de forma limitada. Quando há um ataque contra um posto de controle israelense, os israelenses buscam um posto avançado do Hezbollah ou um blindado, e vice-versa. Então, quer dizer, já existe um conflito no norte, só que esse conflito ele é limitado em relação à sua extensão, porque as partes ainda calculam de forma muito meticulosa, muito cuidadosa, quais seriam os desdobramentos de um acirrar na região norte. Em relação a Gaza, a destruição é muito grande. Eu mesmo postei imagens muito chocantes, eu tenho tomado cuidado de postar essas imagens, inclusive com aquele spoiler e com advertência, para que públicos sensíveis não a acessem. A destruição em Gaza é muito grande. Certamente, pelos números que nós temos, tanto oficiais como em função da velocidade com que os fatos se desenvolvem, já falamos em mortos na casa de milhares e não mais de centenas. A estimativa é que em Israel o número de mortos aproximadamente seja de 1.100, desde o início destes combates no sábado, e muito provavelmente o número na faixa de Gaza já suplante a casa dos 1.000 mortos e sobe muito rapidamente. Muita destruição na faixa de Gaza, gente, muita destruição. Inclusive o próprio posto de fronteira com o Egito foi atacado. Nós temos 25 brasileiros que pedem desesperadamente ao governo brasileiro a evacuação da faixa de Gaza, e não é possível até aqui evacuá-los em função dos ataques contra a fronteira egípcia. Os dirigentes do Egito autorizaram o envio de ajuda humanitária de emergência, mas nós não sabemos como isso se desenvolverá, uma vez que Israel também ameaçou o Egito, no sentido de que não permitirá o trânsito de bens, mesmo esses humanitários e emergenciais, em direção à faixa de Gaza. Então é uma situação muito tensa também na fronteira com o Egito, onde 25 brasileiros aguardam desesperadamente, com dificuldades de acesso à internet, aguardam desesperadamente uma orientação da embaixada brasileira, que está em Ramallah, no sentido de denotar qual seria o ponto de encontro, se seriam deslocados por ônibus, por automóveis, de que maneira eles chegariam à fronteira com o Egito, aonde seriam mais facilmente evacuados. O grande problema é que Israel está visando também o posto de fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito. Então, uma outra questão que é muito importante é nós frisarmos aqui que quando os israelenses, o ministro da Defesa, o primeiro-ministro israelense fala em que a população de Gaza deva sair de seus locais em função do perfil de ataque que Israel está empregando e promete acentuar, nós perguntamos para onde, porque o mar está de um lado, naturalmente Israel está de outro, que eles não podem acessar. E também a única fronteira possível, que seria a fronteira com o Egito, onde já existem dificuldades logísticas e políticas com o próprio governo egípcio, nesse momento é foco de ataques. Então, para onde eles poderiam sair? São mais de 2.300.000 palestinos que estão recebendo castigos coletivos. É bom que se frise. Por quê? Porque estão privados de água, estão privados de eletricidade, estão privados de gás, estão privados de remédios, de bens essenciais, e inclusive os hospitais começam a colapsar, porque estão recebendo um número muito grande de feridos, e os números de feridos que crescem muito rapidamente e que precisam receber cuidados, muitos com queimaduras, muitos com fraturas expostas, muitos com traumas que inclusive exigem a própria utilização de morfina, por exemplo, cujos estoques não podem ser repostos em função desse bloqueio. Então é uma situação muito, 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 muito cruel. Uma situação muito grave que, do ponto de vista do direito internacional, sugere que há um emprego de um castigo coletivo contra a população palestina, que tem, inclusive, dificuldade para abandonar a própria faixa de Gaza. Uma situação muito grave, muito delicada. Isso não quer dizer em nenhuma instância, friso, que nós chancelemos qualquer tipo de operação que cause danos a civis. Partam de onde partirem, mas o fato é que a restrição ao fornecimento de água, ao fornecimento de luz, ao fornecimento de gás, ao fornecimento de remédio, de morfina, de analgésicos, não é? Inclusive de combustíveis que já vão faltar para as próprias ambulâncias. Algumas delas, me parecem, estão sendo, inclusive, alvejadas. Israel alega que muitas delas poderiam também estar sendo utilizadas com o objetivo de transporte de armas e munições, mas
na realidade, a situação é tão crítica quanto difícil ou impossível para que nós possamos averiguar a veracidade dessas informações ou a extensão nas quais elas se desenvolvem.